Boa noite, Ricardo Jorge Pinto, habitual comentador da RTP. Em 4 meses, tantas gafes, não é normal num governo. Não é normal num governo, como não é normal num político tão experiente como o Rui Machete. Esperava-se do Ministro dos Negócios Estrangeiros, até pelo seu cabelo grisalho, que ele fosse mais sensato, mais moderado e, sobretudo, que não criasse problemas diplomáticos com Angola e agora problemas numa área tão sensível como a área da economia ou das finanças. Apesar de tudo, eu diria que o sinal positivo em toda esta polémica foi a coincidência quase absoluta entre as posições do Primeiro-Ministro e do Vice-Primeiro-Ministro e dos líderes dos dois partidos da coligação, que parecem não só não ter tido nenhum problema em desmentir Rui Machete, mas também em alinhar as suas posições relativamente a uma questão que, se fosse prolongada, poderia causar problemas em termos de imagem externa de Portugal. Ricardo, este número dos 4,5% não cai do céu, por muito que a Ministra das Finanças diga que é um número, que é uma suposição, que o próprio Primeiro-Ministro diga também que foi um número adiantado pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Não estamos a falar de uma pessoa qualquer, estamos a falar de um político muito experiente que pode apenas não ter cometido uma gafe. Sim, não é o político experiente, eu diria que é um político bem informado e certamente que esse número é um número que andou em cima da mesa de reuniões de Conselhos de Ministro e que Rui Machete certamente ouviu repetidas vezes e por isso quando ele o repete, o erro que ele comete é em o repetir e não em ter inventado ou em ter especulado. Pelo menos de repetir publicamente, não é? Essa é a questão. Essa é a questão. Esse era um dos números que deveria ficar apenas dentro dessa sala de Conselho de Ministros, um número que deve servir de referência para Pedro Passos Coelho e Paulo Portas perceberem até onde é que podem ir ou não podem ir no momento em que for necessário começar a discutir o segundo resgate ou então o tal plano cautelar que será a alternativa que neste momento será mais desejável para o Executivo. Quando Rui Machete o torna público, causa não apenas o embaraço político, mas levanta também na opinião pública a dúvida relativamente à capacidade que Portugal tem de escapar a esse tal segundo resgate. O Primeiro-Ministro tem margem para ter mais deslizes destes, do mesmo Ministro? Não, eu diria que, eu acho que havendo, como se diz na gíria dos jogos de vídeo, vidas para ainda usar, Rui Machete já as terá usado todas. Eu diria que uma nova gafe e irremediavelmente, ou ele próprio pedirá admissão, percebendo o embaraço continuado que está a provocar no Governo, ou então o Primeiro-Ministro pedirá para ele se afastar. Agora, também é compreensível que, nesta altura, Pedro Passos Coelho continua a querer dar o benefício da dúvida ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, até porque há aqui uma outra variável importante. Se eventualmente ele o demitisse ou criasse a oportunidade para essa demissão, este caso acabaria por ter uma repercussão externa muito maior do que aquela que teve até agora e seria certamente utilizada pelos partidos da oposição de uma forma mais eficaz, porque a verdade é que o Partido Socialista, que tanto tem andado a falar sobre a possibilidade do segundo resgate, não tem aqui a grande autoridade moral para fazer agora a crítica que António José Seguro fez ao comportamento do Ministro dos Negócios Estrangeiros, embora se compreenda que na luta política esse fosse o papel que o líder da oposição teria que tomar. Ricardo, este debate do orçamento está a deixar algumas moças no Governo. Agora é a Justiça a questionar seriamente o que vai acontecer com os cortes. Este levantamento, digamos assim, de algumas classes pode ser o que faltava para o Governo ter uma oposição forte na rua? Sim, a oposição não vem tanto dos partidos que têm assento parlamentar. Na Assembleia da República, PSD e CDS têm a maioria para rebater qualquer crítica e qualquer proposta que apareça. O problema de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas está basicamente em dois lados. No Tribunal Constitucional, que se chumbar algumas das medidas criará problemas muito sérios àquilo que é as soluções, ou aquilo que são as soluções alternativas, e depois também outra dor de cabeça que é a rua. Se olharmos para o calendário que as duas centrais sindicais planearam para as próximas semanas, para os próximos meses, vemos que praticamente todos os dias estão ocupados com greves, com manifestações de protesto. Mas as mais sérias são estas que agora se começam a preparar ao mais alto nível. E o mais alto nível é quando o Conselho Superior de Magistratura se vai queixar Cavaco Silva ou quando os juízes, de uma maneira mais abrangente, nomeadamente com o Ministério Público, começam a pensar também em formas de manifestação. E aí sim, Pedro Passos Coelho pode ficar preocupado
lado, estas a virem a acontecer não são manifestações quaisquer. Já percebemos também em anteriores legislaturas que estas são aquelas que verdadeiramente criam um abalo naquilo que é a estabilidade governativa e política. Ricardo, obrigado por teres vindo a este grande jornal da RTP Informação falar do tema que marca o dia ainda, o Orçamento de Estado e as polémicas palavras e a meta fixada por Rui Machete.